Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos trabalhar com os casos especiais concordância verbal. Vocês podem acompanhar pelo livro Estudos da Linguagem, módulo 11, capítulo 33, páginas 6, 7 e 8. Só relembrando o que é a concordância verbal. É a combinação de número e de pessoa que existe entre um verbo e o sujeito a que se refere. Pois bem, número, quando falamos em número na concordância, estamos falando do singular e do plural, e da pessoa da primeira, da segunda e da terceira, tanto do número singular quanto do número plural. A regra básica é: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O menino brinca. Quem é que brinca? O menino. O sujeito é menino. Está no singular. Logo, o verbo também se apresenta no singular. No próximo exemplo, os meninos brincam. Meninos aparece no plural e o verbo, então, concorda com o sujeito meninos e também fica no plural. Hoje nós vamos trabalhar os casos especiais em relações de sentido de alguns verbos. Nós vamos começar então com os verbos impessoais, haver e fazer. Aí eu trago um exemplo. Há 2 cadeiras vagas no refeitório. Mas se cadeiras está no plural, penso que o verbo haver deveria estar no plural também. Mas não, quando o verbo haver aparece com sentido de existir, ele vai ficar sempre no singular. Há 10 dias não faço exercícios físicos. Quando o verbo haver demonstra tempo decorrido, ele também deverá ficar no singular, obedecendo as normas gramaticais, a norma culta. Faz 10 dias que não faço exercícios físicos. O verbo fazer também aparece em tempo decorrido, então ele precisa obrigatoriamente ficar no singular para que obedeça a norma culta. O verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Quando ele tem sentido de existir, ele é impessoal. Mas o verbo existir, ele não é impessoal. O verbo existir, ele é pessoal. Ele concorda normalmente com o sujeito ao qual ele se refere. Antigamente, havia poucas escolas particulares. Observe que o verbo haver, ele está com sentido de existir. Obrigatoriamente, ele vai se manter na terceira pessoa do singular. Poucas escolas particulares não é o sujeito, como está aqui no exemplo. Ele funciona como objeto direto do verbo haver, tá? Então, relembrando, o verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal. Se comportando com essa impessoalidade, ele deve obrigatoriamente permanecer no singular. Mas o verbo haver, ele também é plurissignificativo. Ele não aparece apenas com sentido de existir, tá? Ele continua sendo impessoal apenas quando exprime existência, ocorrência, acontecimento ou tempo. Vejamos. Há candidatos que tentam enganar-se. O verbo haver aparece com sentido de existir. Existem candidatos. Percebam que o verbo existir, ele é pessoal. Ele não apareceria, se caso o verbo haver fosse substituído pelo existir, ele deveria aparecer como aqui no plural, né? Se eu retirasse o verbo haver e colocasse o verbo existir, ele deveria aparecer no plural. Houve incidentes lamentáveis. Ele não está no sentido de existir, mas ele está no sentido de ocorreram incidentes lamentáveis. Se o verbo haver foi utilizado aqui com o sentido de ocorrer, ele é impessoal, logo ele permanece no singular. Mas se eu utilizasse o verbo ocorrer, aí sim, então, deveria estar no plural.
Mudamo-nos para esta cidade há 2 meses. Faz 2 meses que nos mudamos para esta cidade. Então, o verbo haver aparece com sentido de tempo, né? Tá até ali com o verbo fazer. Por isso que ele deve ficar no singular. O verbo haver, ele também pode ser pessoal. Ele concorda com o sujeito em número e pessoa, tá? Lembrando que número é singular e plural, pessoa primeira, segunda e terceira. Aqui ele aparece pessoal, não impessoal como nós vimos há pouco. Os alunos houveram-se bem no simulado. Quer dizer, os alunos, sujeito, saíram-se bem no simulado. Ai, prof, mas eu não quero, eu acho estranho utilizar houveram-se, eu prefiro utilizar um outro verbo. Pois bem, na nossa redação, a escolha, né, é de cada um. Mas você deve, em relação ao estudo da gramática, saber que está correta esta forma aqui. Os diretores houveram por bem adiar as mudanças. Os diretores consideraram por bem adiar as mudanças. Aqui é pessoal, porque nós temos um sujeito. Soldados e suboficiais houveram-se com bravura, portaram-se com bravura. Ah, eu não quero utilizar houveram-se, né? Eu sei que tem sentido de portaram-se, mas a minha opção é portaram-se. Ok, mas você só precisa saber que neste caso aqui está no plural, porque nós temos sujeitos. O haver, ele também pode aparecer como simples auxiliar. Aí você precisa recordar do que é uma locução verbal. Uma locução verbal, ela é composta por verbo auxiliar e verbo principal. O verbo auxiliar é o primeiro, o verbo principal é o segundo. Vejamos. Hão de ocorrer conflitos naquelas fronteiras. O hão está no plural porque ele é auxiliar, ele obedece o principal, né? Então, ele obedece o principal, ele não está com sentido de existir. Da mesma forma aqui, ela há de me compreender. Aqui, plural, ocorrerem conflitos. Mas como há uma locução verbal, quem vai para o plural é o verbo auxiliar. Aqui tudo ok, né? Porque aparece no singular. Elas hão de me compreender, elas me compreenderão, elas me compreendem. Então, o verbo auxiliar, né? Ele é que vai para o plural e não o principal. Havíamos chegado tarde, nós, né? Nós chegamos tarde. O verbo principal fica no singular, mas o verbo auxiliar é que vai para o plural. No caso da locução verbal, né? Hão de existir livros didáticos melhores. Prof, mas o existir é independente. Ok, o existir é independente, mas aqui ele está numa locução verbal. Observem que eu tenho uma preposição, mas a preposição não atrapalha a locução verbal. Então, existirem, existem, existirão livros didáticos, mas dentro de uma locução verbal, quem vai para o plural é o verbo auxiliar. Há de haver livros didáticos melhores. E agora? Livros didáticos, plural, melhores, plural. Por que aqui está no singular? Que o verbo haver, com sentido de existir, ele deve ficar no singular. Observem que aqui há uma locução verbal. Então, o verbo auxiliar obedece o verbo principal. Então, se o principal ficou no singular por ter sentido de existir, o auxiliar também ficará. A expressão haja vista, muitos utilizam de forma inadequada. O verbo haver, então, na expressão haja vista, ele pode ser empregado ou no singular ou no plural, mas ele tem uma peculiaridade aí, desde que não seja precedido por preposição. Contudo, a palavra vista permanece invariável. Vejamos o porquê aqui, ó. Desde que não seja precedido por preposição. Observem os exemplos. Haja vista os dados das pesquisas e haja vista aos avanços. Então, o que é que aconteceu aqui?
permaneceu no singular pela presença da preposição. Então, observem, o verbo haver na expressão haja vista pode ser empregado ou no singular ou no plural, desde que não seja precedido por preposição, tá? Então, assim, aqui está no plural, mas eu não tenho preposição, porque se a preposição aparecer, a expressão deve estar, então, no singular. Na locução verbal, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer exigem que o auxiliar fique na terceira pessoa do singular. Falamos há pouco do verbo haver. Vamos reforçar agora. Deve haver uma forma de amenizarmos esse problema, tá? Então, locução verbal, primeiro o verbo auxiliar, o segundo verbo principal. Vai fazer 10 dias que não faço exercícios físicos. Por que no singular? O verbo haver aqui está com sentido de existir e o fazer tempo decorrido. Então, os dois, tanto a locução, tanto o verbo auxiliar na locução, né? Dos dois exemplos aqui, devem ficar no singular. Já deve fazer muitos anos que não o vejo. Então, o verbo fazer se apresenta com sentido de tempo decorrido. Com esse sentido, então, tanto ele, que é o principal, quanto a locução verbal permanecem no singular. Nas locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, transmite o singular para o auxiliar, tá? Então agora a prof vai só reforçar um pouquinho de alguns exemplos que nós já falamos, e inclusive aqui. Vejam, o verbo existir concorda com seu sujeito. Existem muitas pessoas que não gostam de frutos do mar. Existem, o verbo está sozinho. Existir é independente. Não é como o verbo haver, que depende do verbo existir. Aqui ele está sozinho, ele é independente. Então a flexão dele no plural está correta, concordando com muitas pessoas. Quando o verbo existir fizer parte de uma locução verbal, o auxiliar concordará com o sujeito e não com o verbo principal. Devem existir muitas pessoas, então muitas pessoas, plural. Ou locução verbal, quem vai para o plural? É o verbo auxiliar, tá? Lembrando que o auxiliar é o primeiro e o segundo é o verbo principal, e aqui eu tenho então uma locução verbal. Antigamente, deviam existir poucas escolas particulares. Percebam que eu tenho poucas escolas particulares e uma locução verbal. Quem vai para o plural? É o verbo auxiliar. Antigamente, existiam poucas escolas particulares. O que é que aconteceu aqui? Não tenho mais a locução verbal. Aqui o verbo está sozinho, ele é independente. Então ele concorda com o sujeito que também está no plural. E aqui quem vai para o plural é a locução verbal. O verbo auxiliar da locução verbal. O verbo ser, indicando horas e distância. Quando indicar horas, distância e datas, ele vai concordar com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, ele não apresenta sujeito. É 1 hora. São 3 horas. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até o sítio são 10 quilômetros. Então, nesse caso, ele é impessoal, ou seja, ele não apresenta sujeito. Mas aqui ficou claro, né? Ele é singular, ora também singular, plural, plural. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite 2 construções. Hoje é 10 de julho, hoje são 10 de julho. O que é que fica subentendido? A palavra dia, aqui no singular e aqui no plural. Verbos chover, ventar, trovejar. Quando o verbo indicar fenômeno da natureza, ele sempre será impessoal, ou seja, ele não vai apresentar sujeito. Choveu 3 dias consecutivos, só voltando aqui, choveu 3 dias consecutivos. Veja que aqui ele demonstra o fenômeno da natureza. Trovejou, geou, né? São fenômenos da natureza.
Agora, usando o trovejou que eu falei há pouco, neste exemplo, trovejaram aplausos ao encerrar o espetáculo. Ele não se apresenta como fenômeno da natureza. Então, por isso, ele está no plural, concordando com aplausos, tá? Não está como fenômeno da natureza. Voltando aqui, choveu 3 dias. Trovejaram aplausos. Ele não está, né? Aqui ele não se apresenta como fenômeno da natureza. Por isso, ele está no plural e de forma correta. O verbo mais o pronome se. Então, assim, vocês vão encontrar esse conteúdo na página 8, tá? Concordância do verbal e o pronome se. Então, vende-se carros e terrenos a prazo. Aqui é muito fácil saber se deve ir para o plural ou não. É só você transformar na voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? É a análise de uma locução verbal. Então, vendem-se carros e terrenos a prazo. Carros e terrenos são vendidos a prazo. Nós observamos muitas placas, né, na cidade, em vários locais, aluga-se apartamentos. Há um erro muito grave aí, porque o correto é apartamentos são alugados. Então o verbo deve ir para o plural, alugam-se apartamentos, como aqui. Mas nós temos também, neste caso, quando ele é índice de indeterminação do sujeito, ele não pode, aqui o verbo não vai para o plural, ele fica no singular, porque eu não posso dizer de serventas de pedreiros são precisados. Então, quando ele se apresentar como índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar no singular, diferente quando ele for pronome apassivador, que eu posso transformar lá na locução, né, na locução verbal, na análise, né, da voz passiva analítica. Vocês têm agora alguns exercícios que eu selecionei, né, no módulo 11, capítulo 33, para que vocês aprofundem o que viram na aula de hoje. Então, atividades de 1 a 4 na página 12 e as complementares de 1 a 3 na página 16. Vocês também podem dar mais uma lida aqui no síntese, que o livro traz para nós, e para a concordância, né, na aula de hoje e em outros momentos também que nós já trabalhamos, tem a síntese na página 22. Bons estudos, fiquem bem, até a próxima aula.